dia, irmãos. Gostaria de convidá-los a ficar de pé neste momento que faremos a leitura da palavra do Senhor, que encontra-se em Neemias. Seria o capítulo 3 de Neemias, leremos o capítulo todo, os versículos 1 a 32. Faremos de forma alternada, eu lerei os versículos ímpares, irmãos, os pares, e o versículo 32 leremos em conjunto. Para quem está com a Bíblia comemorativa, é a página 444 do Antigo Testamento. Os que trabalham na reedificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacu, filho de Imri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesebabel, a cujo reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Juntos deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além de Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Adonias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Rafaías, filhos de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atuz, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assaúbe, filho de Pate-Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Alões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta de Monturo. A porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salom, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Acelá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque,
maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keilá. Depois dele, repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, ao ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima das portas dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ouvintes e os mercadores. Podeis assentar. Quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta no capítulo 3 do livro de Neemias, ou ligada, caso seja um dispositivo eletrônico. Neemias, capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta. Apenas para que você veja que acabaram os problemas com nomes de filhos. Aqueles que são casais e estão pensando em nome de filhos, você pode ler o capítulo 3 de Neemias, você vai ter um sem número de possibilidades, não é verdade? Quero crer que você, minha irmã, meu irmão, já tenha pensado em nomes como Zadok, né? São nomes assim muito comuns na cultura ocidental. Esse texto é fantástico, irmãos. Talvez você esteja pensando em o que nós ouviremos nesta manhã a partir da leitura deste texto. Bom, este texto é fantástico, primeiro, porque ele é palavra de Deus.
Se ele está na Bíblia, ele tem uma razão de ser, ele tem algo de Deus a comunicar ao nosso coração. Mas em segundo lugar, porque de fato ele traz em si, ele traz no seu bojo, ele traz na sua essência um tratado de liderança. Se você olhar pormenorizadamente, você vai perceber que todo o livro de Neemias é um tratado de liderança. E se nós olharmos para o capítulo 3, nós vamos perceber alguns aspectos deste tratado de liderança, deste tratado que traz para nós regras, modelos e formas para aqueles que são chamados por Deus a restaurar. Nós estamos em uma série de pregações intitulada Edificação, o caminho da maturidade. Este é o terceiro sermão, nós estamos já há 2 domingos pensando, este é o terceiro, no livro de Neemias. Pastor Isaías trouxe uma palavra no capítulo 1, eu preguei na semana passada no capítulo 2, e hoje nós seguimos para o capítulo 3. Neemias recebe um chamado de Deus para restaurar os muros e a cidade de Jerusalém, destruída há mais de 140 anos, e então toma todas as medidas necessárias, todas as providências. Ele pede ao rei dos reis, ele pede ao rei da terra, toma as providências, pega cartas e, num determinado ano, volta para cumprir a sua missão. Você lembra qual é o ano que Neemias volta para Jerusalém? Calma. Dá uma olhadinha para o número da página aí. Vou te dar a cola. Qual é o número da página? 444. Então nunca mais esqueça. O ano que Neemias volta para começar a obra é o ano 444. A página está te dando uma cola. E ele então volta, e segundo aquilo que nós vimos no capítulo 2, ele caminha, ele vasculha, ele percebe o tamanho da sua missão e então reúne as pessoas e diz: vamos nos unir, vamos nos empenhar, porque nós temos 9 portas de cidade, portas muito altas, temos um muro ao redor de toda a extremidade da cidade. E isso já nos traz uma pequena reflexão a respeito de que Neemias não convida as pessoas a fazerem o que elas querem ou aquilo do que elas gostam, ou oferecerem aquilo que delas sobra. Neemias as convida para fazer o que é necessário. Eles poderiam estar, neste contexto, vinculados a muitas outras coisas, vinculados a guerras de ego, por exemplo, quem vai construir primeiro, quem é o melhor, qual é a melhor porta. Mas não havia espaço para isto, só havia espaço para a tarefa, só havia espaço para o foco, só havia espaço para o objetivo: restaurar a cidade. E diante de 38 equipes, que Neemias coordenou sem internet, sem telefone, sem nenhum tipo de comunicação outra. Esta cidade que já estava exposta, destruída há 142 anos, é reconstruída, é reerguida, seus muros levantados. E talvez você lembre quanto tempo durou esta obra. Esta obra durou não mais que 52 dias. Eu imagino que pessoas que passavam por Jerusalém nesses 142 anos de destruição e olhavam para os restos de fogueira, olhavam para os monturos, para os entulhos, e certamente olhavam e diziam: impossível, esta cidade nunca mais será colocada de pé.
E talvez você olhe para a sua vida e perceba, em alguma perspectiva, algo desta natureza. Algo para o qual alguém olhe, ou algo para o qual você mesmo olhe e diga: não há jeito. É muito tempo de destruição, é muito tempo afastado da ordem, está tudo em desordem, tudo destruído. E a pergunta que fica é: qual foi o segredo de Neemias? Qual foi o segredo da atuação em Deus de Neemias? Talvez você olhe para a sua família, percebendo a necessidade de restauração. Você olhe para o seu casamento na perspectiva da necessidade de reconstrução. Talvez você que é um irmão, um empresário, você olhe para a sua empresa e perceba nela toda ou em parte necessidade de restauração, de reconstrução. No emprego, na família, na igreja, seja lá qual for a área da sua vida que precise de restauração, eu quero fazer você pensar sobre este tema: qualificações para executar uma restauração. Qualificações para executar uma restauração. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha no coração que, se você quer ser instrumento de Deus para reconstruir, para restaurar, a primeira reflexão que quero trazer ao seu coração é: seja um facilitador. Seja um facilitador. Para executar a tarefa de restauração, era necessário que Neemias fosse um facilitador. Apenas para lembrá-los, facilitação é um conceito razoavelmente moderno no universo corporativo. Facilitador é alguém que precisa conduzir, liderar, mas de uma forma sensível e competente. O facilitador é aquele que precisa perceber as demandas, precisa avaliar a sua equipe, precisa alocar a sua equipe no lugar certo, precisa ter sensibilidade para tratar com pessoas que são diferentes. Este é o facilitador. Muitos choraram por Jerusalém, diversos queriam a restauração, mas Deus chamou Neemias e deu a ele a capacidade de ser um facilitador. Neemias compreendeu aquilo que Paulo vai desenvolver aos Romanos no capítulo 12, nos versos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E ser um facilitador pressupõe que você trabalhe em harmonia com os demais. Você vai perceber que até o verso 15, você tem a expressão junto a ele, junto a ele, junto a ele. A partir do verso 16, você tem o ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. E no final você tem entre eles. O que significa dizer que Neemias se propôs a trabalhar, a conduzir o povo no trabalho, a facilitar esta tarefa de restauração, como alguém que vivia em harmonia com os seus liderados. É impossível restaurar com desarmonia, é impossível restaurar vivendo num ambiente de disputas, de ciúmes, de brigas e de melindres. Se você precisa restaurar a sua casa, se você precisa restaurar a sua família, se você precisa restaurar a relação com seus filhos, tenha harmonia. Chame para conversar, chame para caminhar próximo, esteja junto a Ele. Neste contexto, todos deviam trabalhar com um mesmo propósito: reconstrução. Se nós queremos ser facilitadores, nós devemos trabalhar com harmonia. Não existe ninguém buscando glória pessoal. Os membros da equipe devem completarem-se mutuamente uns aos outros.
Talvez você esteja querendo um casamento melhor, uma empresa melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, uma percepção de si melhor, vivendo em desarmonia, querido. Não há como facilitar, como liderar, vivendo em rancores. Mas não apenas isso, se você quer ser um facilitador, você precisa ser intencional. Se você observar os versos 23 e ainda os versos que vão do 28 ao 30, você vai perceber que Neemias, sendo este facilitador, ele usa as expressões de frente da sua casa e de frente da sua morada. Versos 23 e de 28 a 30, você vai ver essas expressões lá. Neemias foi intencional, alocando as pessoas em locais posicionados estrategicamente próximos à casa deles. O que significa dizer é que não havia gente viajando de um lado para outro de Jerusalém. O que significa dizer é que se fossem atacados, e foram, se alguém estivesse longe da sua casa, o trabalho não ia render, porque ia haver preocupação com família. Eles estavam de frente à sua própria casa, eles estavam perto de casa. Isso facilitava o translado, isso facilitava a alimentação, isso facilitava o cuidado com a sua família. Neemias foi intencional. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que se você tem uma tarefa de restaurar, você precisa ser intencional. Não dá para as coisas acontecerem naturalmente, no curso da vida, sem que haja uma intenção, sem que haja um objetivo na sua fala, nos seus gestos, nos seus olhares, nas suas atitudes. Tem que haver intenção. Fale de forma intencional, haja de forma intencional, atue de forma intencional, abrace de forma intencional. Pastor, como assim? O senhor pode explicar isso melhor? Sim, posso. Você quer ser um facilitador na tarefa de restaurar a sua casa, de restaurar a sua família, porque, por exemplo, a relação com os filhos não é das melhores. Talvez esteja na hora de você ser mais intencional na sua fala. Num almoço de domingo, por exemplo, você convidar os seus filhos para sentarem-se à mesa, e quando eles vierem contrariados, porque tiveram que desligar a televisão, você diga a eles: como sou feliz, filhos, por ter vocês ao meu lado. Como Deus abençoou a minha vida, dando a você para eu cuidar. Talvez o papai tenha passado a semana inteira trabalhando e não tenha falado para você, mas eu amo você intensamente. Eu percebo que você é um presente de Deus para mim. Esta é uma fala intencional. Talvez a relação com a esposa não seja das melhores, porque, afinal de contas, o andar da vida estressa, preocupa. E talvez haja a necessidade de uma ação intencional, meu irmão querido. Chegue perto dela e diga: filha, o que eu preciso fazer para te ajudar nesse dia? Com uma intenção de restaurar. Isso é ser um facilitador. Ser facilitador, então, é ter a capacidade de trabalhar com harmonia e de ser intencional. Mas se você recebeu de Deus a tarefa de executar uma restauração, uma qualificação, você já sabe qual é que você precisa ter. Você precisa ser um facilitador. Mas em segundo lugar, seja agregador. Em primeiro lugar, seja um facilitador, mas em segundo lugar, seja um agregador. Neemias, como líder na tarefa de restaurar, conhecia bem a arte de motivar e de mobilizar pessoas. Neemias agregou pessoas diferentes, queridos. Neemias trouxe para si, para esta tarefa, não apenas aqueles com os quais ele se identificava, não apenas aqueles com os quais ele tinha algum tipo de relação, ou nutria algum tipo de sentimento. Ele se relacionou com pessoas diferentes, ele agregou pessoas na tarefa, no sonho de restaurar.
Ele usou perícias diferentes. Ele usou o ourives e o perfumista. Ele usou profissões diferentes. Ele fala de mercadores. Ele usou vocações diferentes. Ele fala de levitas e de sacerdotes. Ele usou liderança política. Ele fala dos maiorais, dos distritos. Ele foi extremamente agregador. E se você precisa restaurar alguma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, você não vai sozinho. Porque restaurar pressupõe ser agregador. Portanto, não deixe ninguém de fora. Homens de lugares diferentes, de ocupações diferentes, trabalharam juntos pelo bem comum. O líder é aquele que vê potencial em cada pessoa, que agrega, que traz para si, que cativa. Se a sua tarefa é restaurar, o caçula e o idoso têm importância. Se a sua tarefa é restaurar, o simples e o superior têm importância. Se a sua tarefa é restaurar, o homem e a mulher têm a sua importância, todos devem estar envolvidos. Não deixe ninguém de fora. Se a sua tarefa é restaurar a sua empresa, trate bem o seu gerente, mas trate bem aquele que limpa a porta. Se a sua tarefa é restaurar a vida eclesiástica, trate bem aquele que abre o portão para você e o pastor da igreja. Porque todos nós temos uma única tarefa, um único alvo, um único foco, um único objetivo. Não deixe ninguém de fora. Mas não apenas isto, Neemias foi um exemplo. Porque não há como ser um agregador se eu disser vá, se eu disser faça, se eu disser é contigo mesmo, se eu disser agora é só você, e eu ficar olhando. O pastor pressupõe a atividade de liderança. Ser pastor pressupõe ser líder. E você precisa olhar para mim e ver em mim, ver no pastor Isaías, ver no pastor André, ver no pastor Daniel em formação, ver nos líderes da igreja, nos presbíteros, pessoas em quem você pode se espelhar, sim. Então, se eu falo para você orar, você tem que me encontrar orando. Se eu falo para você amar, você precisa me encontrar amando. Se eu falo para você refrear a língua, você tem que me encontrar fazendo isto, irmãos. E que o sangue de Jesus nos cubra. Chega de falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele agregou pessoas e foi exemplo. E como ele esteve envolvido diretamente na obra, e como ele esteve diretamente envolvido na colocação de pedra sobre pedra, o ourives também foi. Falou assim, Neemias foi. O mercador também foi. O levita e o sacerdote também foram, porque há alguém servindo de exemplo. Seja um agregador, não exclua ninguém, todos são importantes. Mas nessa tarefa, apenas uma breve vírgula. O verso 5 fala que nem todo mundo apoiou. Não é interessante isso, irmãos? A cidade estava há 142 anos destruída. E aí se levantam pessoas para fazer o bem, se levantam pessoas para restaurar. O que a gente tem no coração como o que seria a regra geral é, todos vão apoiar, mas o verso 5 diz que tem gente que não apoia. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se espante, se escandalize, se desmotive com as objeções e com as palavras contrárias. Não vai haver unanimidade, querido. Fique tranquilo. Mesmo que seja uma restauração para o bem, mesmo que seja algo adequado, mesmo que seja o melhor a ser feito, não há unanimidade. Mas nós, se queremos restaurar, se recebemos de Deus a tarefa de restaurar, em primeiro lugar, nós devemos ser facilitadores. Em segundo lugar, nós devemos ser agregadores. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos ser
amorosos. É interessante como na tarefa de liderar, é difícil equilibrar eficiência e sensibilidade. Não é fácil você equilibrar produção e amor. Somente o Espírito Santo de Deus, que habita a cada um de nós, chamados para restaurar, é que nos dá a condição de sermos aqueles que pastoreiam com a vara e com o cajado, no equilíbrio entre autoridade e sensibilidade, no equilíbrio entre direcionamento e amor. Neemias foi assim. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, verso 35, nos instrui: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não há como o líder habitado pelo Espírito Santo, alvo da graça de Deus em Cristo, ser um déspota. Ele é líder, ele dá o caminho, ele dá a direção em amor. Não sem motivo, Neemias trata cada um deles pelo nome. Ele não fala: ei, esse pessoal aqui, ó, vai para lá. Ei, coisinha, você e sua família é nessa porta aqui, ó. Neemias chama a cada um pelo nome. Para liderar alguém sendo amoroso, você tem que conhecer essa pessoa, você tem que valorizar essa pessoa, você tem que dar tratamento pessoal a essa pessoa, você tem que tratá-la de modo digno e de modo amoroso. Hoje nós vivemos o tempo da despersonalização. As pessoas passaram a ser números, passaram a ser carreiras, passaram a ser diplomas, elas passaram a ser qualquer coisa, menos um ser humano. No entanto, se nós queremos e devemos restaurar aquilo para o qual o Senhor nos tem mostrado, nós precisamos tratar pessoas como pessoas. Se quisermos êxito neste trabalho, nesta tarefa, nós precisamos amar as pessoas, tratando-as com dignidade. Neemias sabia o nome dos seus colaboradores. Certa vez alguém aqui nesta igreja me perguntou: pastor, o senhor chama todos os presbíteros pelo nome e suas esposas também? E eu falei: não é orgulho nenhum, isto é obrigação nossa. Eu chamo todos os diáconos pelo nome, isto não é obrigação nenhuma. Isto é porque eu quero tratar aqueles que comigo labutam na gestão da igreja como pessoas e não como números, como pessoas e não como patentes. O presbítero, por favor, querido, o presbítero fulano, casado com a irmã fulana, pais dos filhos tais. As pessoas precisam se sentir amadas, queridos. O que acontece é que muitas vezes nós temos tratado os nossos filhos como Graciliano Ramos menciona em Vidas Secas, a relação de Fabiano e sim a Vitória, os pais com os filhos. É o filho mais novo e é o filho mais velho. Eles passam a obra inteira chamada Vidas Secas sem mencionar o nome dos filhos. O que acontece é que nós precisamos tratar os nossos com amor. Meu filho Guilherme, você é um presente de Deus para mim. Minha filha Manuela, está crescendo, está virando uma moça, queridos. O coração já fica apertado, orando Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eu preciso tratá-la pelo nome, carinhosamente, amorosamente. A minha esposa da mesma forma. Mas não apenas isto, queridos. Além de tratar
as pessoas com as quais nós vivemos amorosamente, pelo nome, com dignidade, nós precisamos saber apreciar as grandes e as pequenas atitudes. Escute isto aqui, em nome de Jesus, olhe para cá. Se você olhar os versos 13 e 14, você vai perceber o seguinte: os moradores de Zanoa repararam uma porta e mais 500 metros de muro. Do lado, Malquias edificou e assentou apenas uma porta. Pastor, não estou entendendo a que lugar o senhor quer chegar, então vou te explicar. Se você age amorosamente no ambiente da restauração, você precisa aprender a apreciar as grandes marcas e as pequenas marcas, os grandes feitos e os pequenos feitos, as grandes atitudes e as pequenas mostras, da mesma forma. E é interessante como nós, por vezes, deixamos de fazer isto, queridos. Mas Neemias o fez. Neemias valorizou os dois grupos. Seja aquele que edificou a porta em 500 metros, seja aquele que só edificou uma porta, foram igualmente valorizados. Quem tem mais de um filho sabe do que eu vou falar. Um filho passa em primeiro lugar para o vestibular, para o concurso, seja lá para onde for. E o outro tem um outro jeito, irmão. O outro não curte muito estudar. Ele vai estudar na marra. A gente vai pegar pela orelha. E sabe o que a gente faz? A gente não. Os outros que não são amorosos. Está vendo, seu irmão? Passou em primeiro lugar para medicina, no FRJ, na UF, na UERJ. Ele passou em primeiro lugar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no Instituto Militar de Engenharia. Ele passou em primeiro lugar para tudo. Você... Mãe, mas eu arrumei minha cama. Não fez mais do que a sua obrigação. O que acontece, queridos, é que nós precisamos amar e valorizar as grandes atitudes e as pequenas. As pessoas são diferentes. Minha irmã querida, aprenda a valorizar o seu marido naquilo que ele tem de melhor. Talvez você esteja com ele há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos e não tenha parado para falar com ele hoje. Tem 1 ano que você falou isso, tem 2 anos que você falou isso. Olha, filho, eu quero falar uma coisa para você. Eu louvo a Deus porque do meu lado eu tenho um servo do Senhor que ora porque eu te vejo orando. Eu tenho um homem honesto, honrado do meu lado. Meu irmão querido, está na hora de você valorizar a sua esposa e falar para ela, demonstrar amor, porque mais uma vez a comida vai estar posta diante dos seus olhos, querido, e aquilo que é cotidiano precisa ser valorizado. Você foi tomar banho, você foi dormir, e os seus filhos foram para a cama, tomados banho, escovados os dentes, e você não viu. E você não disse para ela, filha, muito obrigado. Como você é uma mãe especial. Eu louvo a Deus porque eu não conseguiria educar os nossos filhos sem o Senhor Jesus e sem você. Nós precisamos ser amorosos. Concluindo, irmãos, inevitavelmente, nós precisamos olhar para o restaurador por excelência, porque todos nós caminhávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós éramos inimigos da cruz de Cristo, todos nós andávamos desgarrados, desobedientes, e o Senhor Jesus Cristo restaurou a nossa vida, aleluia. E sabe como é que Ele fez isso? O Senhor Jesus Cristo foi um facilitador de processos. Porque se nós tentássemos a salvação por nós mesmos, coitados de nós. Ele veio para a cruz, sofreu por nós,
derramou sangue precioso pelos nossos pecados, para facilitar o nosso acesso ao Pai. A tarefa de restauração do Senhor Jesus Cristo começou com uma facilitação para nós, não para Ele. Mas não apenas isto, Ele agregou filhos diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes, de nível sociocultural diferente. Por meio do seu sangue, Ele nos atraiu. E em todas as coisas tem sido amoroso comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida é restaurada pelo restaurador por excelência. E como nós somos cristãos, filhos que imitam ao Pai, você está sendo chamado agora, hoje, para restaurar alguma coisa da sua vida, alguma área da sua existência. E o Senhor te chama a ser um facilitador. Pergunte a si mesmo, examine-se a si mesmo, se você tem facilitado processos ou se você tem travado processos. Se você tem facilitado relacionamentos ou se você tem travado relacionamentos. Se você tem facilitado decisões ou se você tem atrapalhado as decisões. Porque nós precisamos ser facilitadores. Examine-se e veja se você tem agregado ou desagregado. Se você é instrumento de junção ou de dispersão. E se você tem sido amoroso ou rancoroso. Porque isto vai desembocar, ou não, na sua tarefa de restaurar. Que Deus faça de nós restauradores, que facilitem, que agreguem e que amem, para a glória do seu próprio nome e para a vida saudável da igreja, em nome de Jesus.